Ok, já agora estamos no ar, né? Aqui na página do Coletivo Raízes. E hoje nós temos um convidado muito especial, né? Vamos falar do João Kanda. Quem é João Kanda? João Kanda, ele é angolano, residente em São Paulo, há mais de 5 anos, formado em psicologia, palestrante internacional sobre comportamental e questões culturais africanas, produtor cultural, fundador e CEO da Literáfrica, membro da Academia de Letras e Artes de Fortaleza. Também, João Kanda é membro da União Brasileira de Escritores. E vamos falar um pouco a respeito sobre a literatura africana que lemos. Então, se nós estamos diante de uma literatura africana que lemos, obviamente também nós podemos pensar numa literatura africana que não lemos. Que tipo de literatura é esta? Que literatura nós estamos a falar? Antes, porém, vamos aqui agora abrir aqui o microfone, o espaço aqui para o nosso caríssimo João Kanda, que inclusive também, João Kanda, ele foi um dos cofundadores do projeto Raízes, que atualmente nós estamos agora como coletivo Raízes, não é? Estivemos juntos ali no começo e agora é um grande empreendedor cultural, ativista cultural e está com a Litera África. Então vamos agora abrir aqui o microfone aqui para o João Kanda e vai nos falar um pouco sobre o seu trabalho. Primeiramente, eu queria que lesse um texto, né, se houver, ou então gostaria que entrasse já no nosso assunto, né, sobre a Literáfrica, ok? Esteja à vontade, meu caro, meu nobre irmão, João Kanda. Boa tarde, amigo Isidro. Boa noite, amigo Isidro Sanene. Boa noite, seguidores do Coletivo Raízes, amigos e amantes da literatura e da cultura africana. É sempre um prazer estar aqui e partilhar um pouco daquilo que é aquilo que é as nossas raízes, conforme o projeto já diz tudo, raízes, né? E partilhar um pouco daquilo que tem a ver com a nossa cultura, valores, partilhar as nossas vivências de forma artística. É sempre muito bom porque, de alguma forma, acabamos de passar em revista aquilo que são, aquilo que é a nossa verdadeira história, a nossa verdadeira realidade. Obrigado pelo convite. E começaria lendo uma poesia que é profunda e que, de alguma forma, tem sido um conforto naquelas horas de reflexão, naquelas horas de introspecção, sobretudo quando quero escrever alguma coisa. E essa poesia, ela começa com o título Nós Somos. E ela diz assim: Nós somos. Nós somos aqueles que dia e noite fazem com as suas próprias mãos os alicerces da vida. Nós somos céu e mar, luz e escuridão. Nós somos lágrimas e suor, que, desafiando as mortes dos séculos, fundiram esperança e fé, certezas e incertezas. Nós somos irmãos, sobrinhos, primos e amigos. Nós somos filhos e irmãos. Nós somos mulheres. Somos homens. O florir, a madrugada e o verde selvagem dos maquis que em noites sombrias trazem a canção da vida. A canção da vida. Nós somos dança e música. Nós somos ritmo e harmonia. Porque nós somos arte.
que em 40 sobreviveram à tempestade da fome, à tempestade da incerteza, à tempestade dos choros. Porque nós somos terra, chuva. Nós somos arado, que alimentam vidas e alicerçam homens como tu e eu. Porque eu e você somos. Nós somos o tantã da verdade. Em místicas noites do fanado, nós somos o que o mundo chama de preto, branco, cinza, laranja. A raça, a única raça, e somente a raça. Eu, você, todos nós, certamente somos a esperança do universo. Porque eu, você, o seu vizinho, meu amigo, nós somos a união que faz a força para o bem comum. Somos vida, fé e transformação. Nós somos eu, tu, Isidro Sanene e o outro. Nós somos a certeza de que a esperança jamais morrerá. Nós somos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Isidro Sanene. Maravilha, 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 João Canda. Muito obrigado ali, né, por esse momento ali poético, né? Fico muito feliz de fato. E é isso, exatamente isso, né? Bem, João Canda, depois dessa bela leitura que fizeste, né, eu gostaria que nos falasse um pouco a respeito da Literáfrica. O que é a Literáfrica? A Literáfrica, amigo que nos escutam, Isidro Sanene e seguidores, é uma iniciativa que visa contribuir na promoção da literatura, na promoção da cultura africana na América Latina, com atenção especial para o Brasil, por conta mesmo de toda a história, através da literatura e outras manifestações culturais, que é uma necessidade que o Brasil e a América e outras partes do mundo têm sentido, né? E por isso, desde a nossa fundação, se tornou num projeto, né, que é uma referência, podemos assim dizer, associado, do lado de muitos outros projetos, estabeleceu uma conexão fundamental com a comunidade negra, a comunidade das periferias, escolas públicas, professores, assistentes sociais e até mesmo artistas. E através da Literáfrica, que anualmente nós conseguimos, promovemos muitas palestras com várias instituições. Só para fazer referência, no ano passado foram mais de 30 palestras em escolas públicas e privadas com escritores africanos, assim como temos coordenado também algumas formações de professores sobre a literatura africana, contação de histórias africanas, entre outros temas. E importa dizer que é também através da Literáfrica que nós conseguimos desenvolver grandes iniciativas, e uma delas, cito aqui, que é o Encontro Internacional com Escritores Africanos, que, ao meu ver, e na opinião de muitos, né, é hoje um dos eventos mais significativos ligado à literatura africana, tudo porque é um evento onde o espaço de fala é inteiramente proporcionado por escritores de vários países africanos, e considerando também o fato de ser um evento que tem atraído um número muito grande de participantes. Aliás, participantes
provenientes de vários estados do Brasil, até mesmo de outros países. E aproveito aqui a oportunidade, inclusive, para anunciar uma novidade que a gente está a trabalhar agora, é que, em função da importância em si dessa iniciativa, que é o Encontro Internacional de Escritores Africanos, em função do número que cresce de muitos participantes que querem participar do evento, mas que por questões financeiras e outras, né, de trabalho, não conseguem se deslocar a São Paulo, nós vamos passar a organizar os encontros internacionais também em outros estados. Já está em fase de preparação, por exemplo, para o Encontro Internacional de Escritores Africanos em Minas Gerais, na Bahia, inclusive até no Uruguai, né, em parceria com a Administração Nacional de Políticas Linguísticas, né, que é um órgão do Estado do governo. E, a par disso, nós temos também um grande projeto na Literáfrica, que é o Clube de Literatura Africana, que é um clube por assinatura, em que os leitores fazem uma assinatura e todo final do mês nós enviamos um livro de um autor africano. E agora, em junho, por exemplo, nós estávamos para começar agora com um grande projeto, que é um clube de literatura africana, um clube presencial, numa parceria com o Nibs Cultural, que seria feito também uma vez por mês nas instalações da Unib. Mas, por conta da pandemia, tivemos que cancelar esse projeto. Portanto, esta é a Literáfrica, este é o papel da Literáfrica, o papel que vem desempenhando muito bem, com muito sacrifício e, sobretudo, com muita vontade. Boas, boas, muito bom, João Canda. Nós tivemos, inclusive, aqui tivemos uma live, né, com o Nathaniel, né, que, na verdade, ele é um principiante, né, a escritora, a literatura. É, ele é da Guiné-Bissau e estávamos a discutir um pouco a respeito sobre a literatura africana na diáspora, né? Como é que é trabalhado, porque assim, geralmente aqui no Brasil existe um tipo de literatura africana que se lê, não é? Que as pessoas conhecem, que as pessoas sabem, mas nós sabemos que, além disso, obviamente, existe um tipo de literatura africana que não lemos, né? Inclusive, eu creio que a Literáfrica tem trabalhado muito nessa discussão, né? Dessa literatura que não lemos, dessa literatura que não chega. Eu queria que falasse um pouquinho mais sobre essa questão. Que tipo de literatura, de fato, é esta? Né? Qual é a literatura que nós temos acesso, né? E que tipo de literatura nós não temos acesso, que não lemos? E eu achei extraordinário, fascinante essa ideia sobre a criação de clube de leitores, né? Sinal de que, obviamente, não precisamos de uma intervenção política, mas uma intervenção privada, né? Praticamente a Literáfrica é uma iniciativa privada, né? E que está trazendo até um certo ponto dando uma importância a esse tipo de literatura que muitas das vezes são invisíveis, né? Diante dos brasileiros. Gostaria que o João Canda pudesse comentar um pouco mais sobre essa questão. Tá. Essa sua resposta está relacionada com tudo aquilo que me incomodou antes de começar, antes de fundar a Literática. E antes de responder essa sua pergunta, que é de fundamental importância, eu faria uma introdução que seria muito interessante para você que está lá em casa entender de forma mais profunda e ter uma visão ampliada, mais ampliada em relação à importância das abordagens que a gente vem fazendo em nossos projetos e também da importância dessa pergunta que o Isidro Salene me coloca. A literatura africana ela tem uma longa história, uma vez que se conhecem obras literárias do Antigo Egito, por exemplo, mas essas obras elas eram influenciadas pela religião e pela filosofia. Na maior parte da África,
a escrita só começou a ser usada depois da colonização. Mas os africanos já tinham e continuam a prezar pela literatura oral. Nós já tínhamos uma literatura nessa altura, mas era a literatura oral. Porém, é preciso que se entenda que a produção literária dos países africanos divide-se em duas grandes fases. A primeira é a literatura colonial e a segunda são as literaturas africanas. Para você entender a diferença entre uma e outra, existem algumas características que são fundamentais para você conseguir diferenciar entre uma a outra. Na primeira, que é a literatura colonial, era uma literatura que exaltava o homem europeu como herói mítico, desbravador das terras inóspitas, portador de uma cultura superior da cultura negra. Mitos e preconceitos de toda espécie escondiam, procuravam abafar o mundo real da história africanas nessa literatura. Essa literatura também tinha uma das suas características fundamentais que dizia que as sociedades africanas não passavam por sociedades sem história, sem cultura, negava-se o valor das nossas tradições, das memórias dos nossos povos, né? E outros acontecimentos até marcantes. E outras características também fundamental, por exemplo, nessa literatura, elas não consideravam os nossos grupos etnolinguísticos, para eles éramos povos, éramos definidos como povos sem cultura, sem civilização, éramos simples pequenos grupos tribais. E durante muito tempo também, nesse período, a gente ouviu que nós tínhamos línguas nacionais, dialetos. Os nossos dialetos e as línguas nacionais eram consideradas como língua dos cães e, portanto, não eram línguas para seres humanos. Né? Então, a temática do colonizador, do negro como figurante encarado em personalidade real, era tão presente nessa literatura. Porém, é preciso aqui notar que um dado muito interessante é que quando os colonizadores chegaram em África, eles encontraram a nossa literatura oral. Porém, eles, nessa viagem, lá por volta dos séculos XV, eles acabaram por trazer também, na sua maioria, algumas crônicas europeias, né? Poemas escritos, registros de algumas impressões, posso assim dizer, trouxeram para a África e foram, de alguma forma, tentando apagar todo aquele trabalho que nós já tínhamos no continente. Porém, a segunda fase, que é a literatura, que é as literaturas africanas, é inversamente a essa. Nela já existe uma literatura em que o mundo africano passa a ser narrado numa outra visão, quebrando a ideologia, por exemplo, eurocêntrica. E você, quando pega uma obra de um autor, uma obra, uma literatura colonial e pega numa literatura africana, hoje você percebe que na literatura africana o negro é privilegiado, é tratado como centro da ideia, como centro do pensamento. É o africano que normalmente preenche os apelos da enunciação, é ele que quase exclusivamente, e você tem uma literatura que assenta numa estética do retorno às nossas origens, do reencontro com o passado, que é um passado negado, que até é glorioso, né? E que transforma numa utopia da felicidade, referindo-se com orgulho à raça e às culturas tradicionais. Então você tem essas duas fases muito claras. O que acontece? Eu vivo dizendo, amigo Isidro, que a ideologia do colonizador ela é muito poderosa. Por isso é que muitos de nós não entendem e, puxa, mas já foi há muitos anos, até hoje ainda existe racismo, preconceito, é justamente por isso.
as ideologias, elas viajam de século a século, de ano em ano, e são muito difíceis de quebrar. Daí é que quando você olha para essas duas fases da literatura, você percebe que as características da primeira fase ainda acabam por invadir, ainda acabam por estar presente nos dias de hoje, mesmo nós tendo todas essas características da literatura africana. Daí, qual é o trabalho que a Literáfrica vem fazendo? A Literáfrica vem se apegando a esses autores novos, por quê? Porque eles trazem uma literatura que é muito, muito, muito interessante, desafiadora, capaz de contrapor tudo aquilo, todas aquelas características da literatura colonial que ainda se arrastam até nos dias de hoje e que grande parte da gente verifica na forma de comportar, na forma preconceituosa que nós assistimos hoje. O que é que tem de interessante nessa literatura feita por novos autores? Há um desejo pela busca muito grande, há um desejo de buscar o passado que reflete basicamente a intencionalidade de desconstruir os argumentos do colonizador, né? Há uma importância na historicidade dos povos e na grandeza dos reinos de outrora. Você hoje pega muitas obras de muitos autores novos e você viaja na emoção, na alegria de descobrir circunstâncias, situações, questões, desafios, lutas vencidas de muitos reis, de grandes figuras, de grandes personagens africanas que durante muito tempo não tiveram espaço nas suas abordagens literárias. Você encontra nessa literatura um referencial próprio, né, que inspirasse as nações africanas, demonstrando que as glórias do passado podem ser ainda maiores no futuro, né, um trabalho muito interessante, de forma a proteger as nações, né, que conhecem suas histórias e anseios do seu povo. E tem uma terceira que é muito interessante, que torna ainda mais importante essa África que não se lê, que os novos autores têm trazido, e é levar as línguas, o núcleo dessa literatura, de boa parte dessa literatura, você consegue perceber a valorização das nossas línguas, porque afinal de contas, Isidro, as nossas línguas maternas é a medula da nossa sociedade. Não existe cultura se não houver línguas, não existe povos se não houver línguas. Então, há uma valorização muito grande em trabalhar essa questão da nossa língua nessa nova literatura, né? Então, é essa África que não lemos, é essa África que os novos autores têm trazido, jovens guerreiros, jovens que têm se afirmado cada vez mais com um trabalho muito interessante, jovens que trazem vivências, porque, Isidro, nada é mais claro do que as vivências dos artistas, as vivências dos escritores. Isso acaba sendo fundamental, porque são as nossas vivências que inspiram a nossa poesia. Grande parte das nossas crônicas, dos nossos romances, é aquele encontro, o Ezequiel Cambote, é você partilhar em volta da fogueira, aquele milho com bombom, com avô. Essas vivências é que nos inspiram. Então, é muito importante trazer isso, e esses novos autores têm trazido isso através de uma literatura que não se lê. Por isso é que a gente tem insistido na tecla de que a África que não lemos, esse é o nosso trabalho. E sair da mesmice, né? É por aí, mais ou menos. Muito bom, muito bom. Eu gostei dessa última frase sua, né? Essa última palavra sua, sair da mesmice. Né? A África que não lemos, né? Obviamente nós sabemos que, querendo ou não, tem um certo ponto, o Ocidente acaba tendo uma certa influência, né? Isso através da sua estrutura em termos de colonização diante dos nossos autores, diante dos autores, escritores africanos.
Eu queria que comentasse um pouco, para falar um pouquinho para nós, como é que é visto, por exemplo, a questão da literatura periférica africana. E eu creio também, inclusive, que esta questão do encontro dos escritores africanos, né, até certo ponto, ele serve também para propiciar este momento de descoberta de novos autores, né? Mas como é que é trabalhado? Como é que esses autores, esses escritores africanos escrevem? Né? Qual é o modelo deles, o formato deles? Né? Como é que você vê isso dentro da Literáfrica? Olha, é uma pergunta muito, muito interessante, porque é uma pergunta muito interessante, amigo Zito. Mas nós somos, eu vivo dizendo que nós, africanos, somos uma sociedade da periferia. Nós somos uma sociedade da periferia. Se você for olhar para aquilo que é a nossa realidade, aquilo que é a nossa história. Então, o trabalho desses autores ele é tão interessante porque eles falam da África de uma maneira geral, né, mas com um exercício de vigilância. E até porque e a gente sabe que a literatura africana ela foi fundamental no processo de luta contra o colonialismo. A poesia foi usada como uma manifestação artística contra o opressor e que deu certo. Hoje, nós, quando olhamos para a periferia, hoje a poesia ela é uma arte dentro da literatura que tem servido de base para influenciar políticas, para influenciar questões sociais, para influenciar um determinado olhar mais abrangente sobre a realidade de determinadas localidades, que tem servido também como uma forma de apelo e autoafirmação social, né? Então, é um exercício muito interessante, associado ao fato de que é na literatura periférica que você encontra com bastante ênfase o descolonizar do conhecimento, do trabalho intelectual, né? O apelo no sentido de porque nós ainda vivemos, nós em África ainda temos que infelizmente posturas autoritárias no continente, né, através da política e através de outras questões, calhar não importa aqui dizer, mas a literatura periférica traz essa abordagem, até porque são jovens de alguma forma estão preocupados, estão muito mais preocupados com o contexto. Portanto, Isidro, quando eu falava no começo das vivências, a sociedade, os jovens da periferia, a periferia nas várias realidades africanas, ela passam por desafios, por problemas, preocupações desafiadores. E, de alguma forma, é muito interessante que eles acabam encontrando nesses desafios, nessas lutas diárias, inspiração para, de alguma forma, elucidar tudo aquilo que são os seus anseios, os seus receios, os seus medos, as suas certezas e incertezas, né, na sua literatura. Então, quando você olha para essas literaturas, quando você viaja naquilo que são os adjetivos, os verbos dentro da sua poesia, né, é muito interessante porque você acaba por conhecer o verdadeiro eu, o verdadeiro interior das pessoas daquela periferia. Então, é um trabalho muito interessante, associado que eu tenho usado muito esse trabalho, eu tenho usado muito o trabalho, e isso é uma questão que me preocupa. Durante muito tempo, eu ouvi que, eu certamente você também já ouviu, viajando um pouco, me apegando nessa sua questão, muitos pensadores, pesquisadores, né, dizendo que as literaturas africanas, considerando que definindo literaturas africanas de expressão
portuguesa, uns dizem literaturas africanas de língua portuguesa, outros ainda dizem que literaturas africanas lusófonas. E nessa literatura da periferia, eu acabei descobrindo o outro lado dessa questão, que as literaturas não são de língua oficial portuguesa. As Boas, literaturas muito bom, são muito bom. angolanas, elas são moçambicanas, elas são cabo-verdianas e ponto. Então, na literatura produzida por esses jovens da periferia, você acaba entendendo esse conceito. Você acaba encontrando esse conceito presente nessa literatura. Portanto, aconselho as pessoas a lerem, a viajar nesse tipo de literatura, porque ela evita o que noutras produções ainda existe, porque há uma preocupação em tirar do sujeito, né, como é que eu vou dizer, tirar a legitimidade do produtor da arte do conhecimento, que é o homem, que é o jovem lá da periferia. Então, é um trabalho muito interessante, né? E por isso vale a pena. Muito Isidro. bom, muito bom. Ok, muito bom. Na verdade, nós estamos aqui a falar sobre uma busca de identidade, não é? Uma Uhum. literatura que não seja vista como, por exemplo, uma literatura africana, mas com um olhar ocidental, né? Então, do tipo como se um moçambicano, ele não escreve simplesmente para a lusofonia, ele não escreve para os portugueses ou para pessoas de fala de língua portuguesa, né? Uhum. Então, é muito importante termos esse tipo de concepção, até porque, na verdade, nós estamos numa fase de desconstrução, né? Daquilo que o colonizador nos trouxe, daquilo que temos trabalhado naquela micro-África, não na macro-África. Então, a África que não lemos, de fato, é essa África que foi esquecida muitas das vezes, né? Que ainda hoje tem sido uma luta enorme para poder recuperar e documentar as nossas histórias, não é? Uma questão muito importante aqui que o João Candaela aqui frisou é a questão sobre é, desses novos autores, né? A questão de como é feito essa literatura periférica, né? Essa visão que para muitos ainda, quando pegam numa literatura africana, por exemplo, pegaram o Miyakoto, Pepetela, acabam ainda vendo uma África por meio de um binóculo ainda, né? Não aquela escavação, aquela coisa mesmo, né? Aquela literatura que você vê que, obviamente, você vai perceber a presença dos termos, né, dos termos das nossas línguas maternas, né, que até então, inclusive, alguns acabam por chamar de dialetos, né, que também acaba sendo uma ideia de diminuir um pouco a nossa intelectualidade no que diz respeito à linguagem. Então, eu creio que isso é muito importante. Eu tenho aqui uma outra pergunta que eu queria ver aqui com o nosso escritor João Canda, que é sobre esses novos autores. Quais são esses autores? Esses autores que não lemos ainda, não é? Que precisamos ler. Quais são esses autores que a Literáfrica tem promovido nas suas palestras, nos seus programas, nas suas feiras? Então, quais são esses autores? Consegue trazer para nós mais ou menos e o que esses autores trazem na sua literatura? Seria muito importante, eu creio que aqui os nossos espectadores, né, gostariam muito de saber quais são esses autores para poder então ir atrás, para não ficar naquela ideia de ser sempre os mesmos, né? Então, eu acho que é muito importante essa construção e essa contribuição ali que a Literáfrica tem trazido para o Brasil. Olha, exato. E antes de responder a sua pergunta, me pegando naquilo que você disse, tem, por exemplo, nos encontros internacionais com escritores africanos, a gente tem tido muito cuidado em selecionar os autores para fazer parte. Por quê? Porque a gente olha para os autores contemporâneos que produzem uma literatura que recorre aos elementos das tradições orais africanas,
que encontram inspiração na terra, mas que também procuram pelas memórias do que passou. E, e, e é uma literatura que a gente olha, que ela sai da memória dos indivíduos e corporifica-se nas páginas literárias, que tem sido fundamental, né? Há um esforço muito grande desse grupo de autores que converge para a elaboração de uma narrativa não só continental, mas também internacional, e que, por mais incrível que pareça, essa narrativa ela vem evoluindo a cada ano, fazendo com que surja um novo olhar objetivo sobre a África, se convertendo, inclusive, numa exigência pragmática. Então, tanto tanto na área acadêmica, como na área cultural, como até mesmo na política, né? Caso concreto, recentemente, quando eu falo da política, por exemplo, recentemente publiquei o livro de um autor chamado Doug Moore, um livro muito interessante, que traz uma abordagem super fascinante. Você tem em Moçambique, por exemplo, Pedro Pereira Lopes, isso, Pedro Pereira Lopes, ok, eu acho que está certo, que também é um Ah, sim, autor. só num instante, ilustre aí, Canda, é o seguinte, esse Pedro Pereira Lopes, inclusive, ele venceu um prêmio, né, promovido pela Literáfrica no encontro de cidadãos africanos, não é? Exato, porque é uma coisa, exato, é uma coisa que é muito interessante, Isidro, é que a gente tem o sentido falta de muitas iniciativas que de alguma forma homenageia esses autores, nossos autores africanos. Eu vou te dizer o porquê. A maior parte dos autores que recebem prêmios e até mesmo africanos, muitos deles saíram da África enquanto quando crianças, também não aos poucos, e foram para a Europa e lá começaram a fazer literatura. Pois bem, não estou dizendo que não é literatura porque eles são africanos e tudo mais. Mas se você pegar um livro de alguém que saiu do seu país, de Moçambique, e imigrou com 5 anos e depois de 20 anos escrever um livro, e pegar um livro daquele que mora lá na África, é totalmente diferente. Existe diferença clara, né? Então, quando eu vejo que essas instituições se agarram simplesmente no trabalho que esses autores africanos que de alguma forma imigraram e moram na Europa e tal, eu acho uma certa injustiça ali também, porque há todo um trabalho feito em África que precisa ser valorizado, que precisa ser conhecido. Por isso, nosso trabalho tem sido trazer aquele autor que as editoras não olham, que os jornais, que a mídia não quer ver, é trazer aquele autor que tem funcionado, porque quando eles chegam aqui no Brasil, quando o trabalho deles chega aqui, todo mundo admira, nossa, mas é muito interessante. Então, associado a essa questão, há uma necessidade de cada vez mais homenagear, valorizar todo esse trabalho, porque eu lembro, e eu estou dizendo isso porque por experiência própria. O meu primeiro livro, intitulado Ética do Jovem em Preparação para a Vida, as pessoas às vezes pegam um livro e dizem, uau, gostei, fantástico e tal. Mas às vezes não têm noção em quais circunstâncias nós escrevemos aquele livro. É aqui no Brasil que agora estamos a escrever livro com energia e tal. Esse livro, Isidro, eu não falo muito. Esse livro eu escrevi em circunstâncias extremas, porque o país, em 2001, que era o final da Guerra Civil, eu tive que emigrar porque os meus pais não conseguiam. Meu pai fez muitos filhos, fez 8, né? Também não tinha TV, aquela fazer filho era desporto, né? Então, minha mãe teve que aguentar, fez 8 filhos, e como o país estava em guerra e toda a população fugia do interior para a capital, e o meu pai não conseguia pagar o ensino fundamental, o meu pai tomou a difícil decisão de eu viajar para o interior. Eu disse, mas pai,
Puxa, então eu estou a fazer o caminho inverso, porque as pessoas estão a fugir da guerra do interior para vir para a capital, você está me mandar para o interior. Eu disse, não, meu filho, porque aqui eu não vou conseguir viver a se transformar homem, não vou conseguir pagar os seus estudos. Foi um dia muito difícil. E eu não entendia o porquê daquela decisão do meu pai. E eu chorei muito e tal, eu disse, mas pai e tal, porque meu pai nessa altura já tinha vendido a geladeira de casa para mandar o meu irmão mais velho para o Brasil. Então, quando meu pai chegou em casa e disse que eu iria viajar, eu disse, bem, eu vou ir para a Europa, vou ir para uma América e tal. Me mandou em Malange. Epa! Fui para Malange e fiz o ensino médio e tal. Depois terminei, mandei uma mensagem, não havia até telefone, mandei uma carta, papai e tal, já, já já terminei ensino médio, meu pai me mandou outra carta, não volta para casa, vai fazer a faculdade no IJ. Eu disse, meu pai no IJ não conhece ninguém, vai só, se vira. E é aquela coisa, nós crescemos com uma educação que decisão de pai e pai e mãe não se discute, você tem que cumprir, é tipo Isaac. Ah, meu, Sim, claro, eu, verdade, eu, eu verdade. lembro, eu lembro que eu disse para ele, eu disse, pai, você quer a minha morte, por que não me mata só em casa? Ele disse, não, vai, um dia você vai entender. E quando eu cheguei no IJE, eu não tinha onde morar. Eu morei, Isidro, no Matagal, partilhei até. Morei no Matagal, sabe? Uma casa destruída pela guerra e só sobrou a garagem. Não tinha porta, não tinha janela. Certo. Eu morei dentro dessa garagem, eu e mais um Uhum, amigo que também saiu de Malange para fazer a faculdade, e quero até mandar um abraço, que é o Gilberto Guedes, de Malange. uhum, Moramos juntos nesse escombro. uhum, Nós tínhamos uma cama pequena, dormíamos os dois na cama, cozinhávamos na aham. lenha, não tinha janela, não tinha porta, era cortina, e sempre que chovesse, e sempre que chovesse, Sim. Isidro, entrava água Uhum. nas portas, nas paredes e tal, nós tínhamos que pegar coisas, panelas, colocar tudo por cima da cama, era lama que escorria, e não tinha energia elétrica. Os nossos Caramba. colegas os nossos colegas na faculdade, sabe como é que chamavam onde nós morávamos? Aham. Castelo do Drácula. Lembra-te o Castelo do Drácula? Tudo porque eles não conseguiam, porque quando tocava 17h30, se você não Uhum. estiver dentro, você não vê nem a entrada nem a saída, porque era Certo. mato, escuro. E nós morávamos lá. E mesmo assim tínhamos que acordar todo dia de manhã para ir para a faculdade. Eu lembro de uma cena muito engraçada. Eu Aham. só tinha tênis e umas chinelas, e um pé de chinela. Eu, Certo. eu tinha um pé de tênis e uma chinela. Aí de manhã entrou um bicho lá, não sei, um bicho maldito, e levou um pé do meu tênis. Nossa, foi horrível. Eu fui para a faculdade num pé, o tênis, no outro pé e chinela. E mesmo assim tive que ir para a faculdade. E foi nessas circunstâncias que eu comecei a escrever esse meu primeiro livro, Certo. a vela. E quando acabasse a vela, agora eu pergunto, e era Aham. como? Como éramos dois, nós tínhamos que Sim. estudar na mesma hora para poupar vela, para economizar vela. Então, eu para estudar, tenho que esperar o meu colega do mesmo escombro para estudarmos juntos, para economizar vela. E quando não Certo. tivéssemos dinheiro para comprar vela, o que, é que nós Aham. fazíamos? Nós pegávamos um prato de vidro, um Uhum. pires, né? Isso. Aham. Colocávamos algodão e óleo e Uhum. botávamos Uhum. fogo. Certo. Olha só. Foi nessas circunstâncias que foi nessas circunstâncias que eu comecei a escrever o meu primeiro livro. Então, uh, essa realidade não é só minha realidade, ela reflete a realidade de muitos africanos que Claro, claro. conseguiram escrever nessas circunstâncias, outros que Uhum. por conta dessas circunstâncias ou circunstâncias mais Sim. agudas, mais graves, né, mais preocupantes, Uhum. como da que viu na República Democrática do Congo, não conseguem Uhum. exteriorizar aquilo que tem dentro da sua alma. Então, olha só isso. Mas, portanto, estou aqui fazendo, não porque estou interessado em prémios, mas Sim, porque eu sim, tenho uma claro. missão artística.
A arte é Uhum. vida. Então, Certo. meu foco é a missão artística, não são os prêmios. Eu só acho que precisávamos que o mundo precisava ter um olhar mais atento Uhum. para aqueles artistas que estão lá na África, que estão lá no fundo Certo. da Tanzânia, do Quênia, da Guiné-Bissau, da Guiné Uhum. Equatorial, lá Uhum. trabalhar. Uhum. Hoje, por exemplo, Isidro, eu às vezes entro no Facebook e Uhum. fico à procura de escritores, parece maluco. Entro aí, Quênia, quem é e tal. Entro Guiné, hoje Uhum. estava vendo aí os da Tanzânia e tal. Onde é que estão esses Uhum. escritores procurando e tal? Coitado da internet também na África, a gente sabe como é que é, né? Então, tudo é muito difícil, estás a perceber? Às vezes pergunto, epa, eu não tenho um amigo escritor do Quênia, me apresentem só. Certo, Pá, porque são certo. amigos. Então, é um trabalho que a gente vai fazendo, principalmente Uhum. para aquelas pessoas que sentem essa necessidade. E por isso a gente tem muitos outros autores, Mustafa Sen, por exemplo, Uhum. Uhum. eh, que é, que é um egípcio que, por conta da ditadura, fugiu para, Uhum. teve que fugir para Cabo Cabo Verde. Verde, né, Cabo Uhum. Verde. Ele traz uma literatura também muito interessante, Uhum. fantástico você ler o trabalho dele. Você tem o Razgin Bangola, que também vale a Uhum. pena ler. Você tem Angola, o nosso amigo, o Pedro, Carlos Pedro. Cabo Verde. Você tem Uhum. Carlos Pedro, você tem quem mais? Você, enfim, são tantos nomes que acabam fugindo à memória. Marta Santos. E se você Uhum. quiser saber mais, lá no nosso site da Literáfrica, você tem muitos outros nomes de autores que têm Uhum. feito um trabalho muito interessante que vale a pena ser. Boas. Perfeito. Nós agora estamos aí para o final e queremos saber também, né, sobre o que João Canda escreve, né? Já que é um produtor cultural, é um ativista cultural, enfim, tá com um monte de compromissos voltado à questão da emancipação, especialmente da literatura africana aqui no Brasil. Então, o que o João Canda escreve de fato? Gostaria que... As primeiras. Tá, obrigado. As primeiras palavras para aflorar as minhas aspirações para a literatura que eu faço é sensibilidade, altruísmo, amor universal e humildade, que são as palavras que eu ouvi muito dos meus pais. A minha literatura, amigo Isidro, ela é reflexo dessa que eu chamo panóplia, né, de sentimentos que de alguma forma também são coroados por inspirações vulgares, né, que muitas das vezes acabam surgindo em alguns momentos, e sempre procurando fazer uma literatura com um léxico acutilante e pleno de experiências, porque os escritores africanos sempre têm grandes experiências para partilhar, e procuro sempre nas minhas obras uma literatura digna de alinhar com os mestres de ontem, com os de hoje, e você poderia dizer, mas como assim, mestres de ontem com os de hoje? Não é numa visão de comparação de qualidade, mas de ideais, né? Aquilo que eu falei lá atrás, de missão artística, mas sempre observando aquele raio luminoso, sabe? De cada um dos iluminados, buscando sempre um feixe ali enriquecente e trazendo um pouco de vulgor aquilo que, que as pessoas gostam de ler. Por isso, um dos meus grandes amores é fazer poesia, né? Eu casei com a poesia. Eu adoro poesia, né? Eu entendo que a minha poesia, ela, para além de ser interventiva, é apelativa também nas várias situações, né? Como eu disse, para mim poesia é vida. Romance. Esse ano sai, estou muito feliz. Esse ano sai o meu primeiro conto infantil, né? Olha que maravilha! Olha Salve! só! Salve! O Olha título é só! Salve, Caramba! o Rei está dando.
Não, Vai, e amigo. outra coisa, essa questão, João Canda, né, é algo que o Brasil, por incrível que pareça, né, existe uma ausência muito grande da literatura infantil, né, com uma representatividade ativa dos escritores africanos. Né? Então, é justamente por isso que Exatamente. a construção literária, porque quando nós olhamos, por exemplo, para a contação de história africana, muitas das vezes, existe uma presença muito mais de brasileiros, afrodescendentes, né? E africanos não tem. Pouquíssimos africanos nós temos assim uma presença boa, né? E é a Exatamente. partir dali que se constrói, inclusive, a história. A criança começa já a ter contato com as histórias africanas, né? Então, parabéns, Ah, parabéns, João Canda. Parabéns. pois, aliás, eu demorei para fazer isso, né? Porque Sim, levei, não vou mentir, levei 6 anos para terminar essa obra. Porque, sim. afinal, nós fomos educados com contação de histórias. Né? Fomos Uhum. educados com contação de histórias, provérbios. E, verdade, há coisas que, por exemplo, há coisas que a gente só começou a entender depois de crescido, depois de sair da casa dos Certo. pais. Tem vezes que eu deito Uhum. na cama e digo, puxa, aquilo que meu pai dizia, afinal é assim, agora entendi. Há coisas Uhum. que levaram tempo, né? Então, eu Certo. queria muito ter, eu dizia para mim mesmo, eu tenho que ter uma contação, eu tenho que ter um contos publicado. Trabalhei muito, o tema do livro e até ainda não anunciei, é em primeira mão, Sim. né? Salvo o Reino da Damba, Uhum. né? Muito Uhum. interessante. A Damba é uma Sim. região lá do norte da Angola, propriamente na Uhum. província, estado, na província do Uísque, que aqui no Brasil chama Uhum. o estado, Salvo o Reino da Damba. E uma coisa, um dado muito interessante que eu venho falando da nossa responsabilidade enquanto artista. Sim. Nesse Uhum. livro há uma a uma comunicação, uh, inclusive nas línguas nacionais. Você tem ali o Kikongo e tal, uma resposta, você tem provérbios, Ah, uma coisa boas, boas. muito, muito louca, né? Uma coisa Muito muito louca. bom. O espaço do acontecimento narrado na Uhum. contação, Sim. no conto, são espaços que existem, o Uhum. nome dos rios, os locais, e tudo muito interessante. Eu estou muito feliz com esse trabalho. Nesse momento estamos muito avançados, está a ser finalizado as pinturas, ilustrações, já está Uhum. revisado. Cara, estou muito feliz com essa obra, muito Muito animado. bom. Muito E o bom. mais interessante, amigo Isidro, Uhum. é que nós vamos ter a versão dessa obra em português, Uhum. inglês, espanhol, né? Tem Maravilha. contatos já para levar essa obra em alguns países da América Latina e alguns países da Uhum. Europa também, né? De língua Perfeito, inglesa. perfeito. Então, é um trabalho que me deixa bastante feliz, né? Uhum. Para sair bem. E você que quer ajudar, é só me ligar, mandar uma mensagem para João Pedro e a sua live do novo livro. Eu Uhum. quero doar, quero apoiar. E o detalhe: Uhum. 50% dos custos arrecadados com essa obra, Uhum. eu só não Uhum. atribuo 100% porque a obra é muito cara, né? Então, Sim, eu claro, tenho sim. que de Literatura alguma infantil é forma, cara. cara, Sim, eu tenho de alguma verdade. forma me manter para me sustentar. Então, 50% dos valores arrecadados Uhum. com a venda dessa obra literária vai ser Uhum. para apoiar, vai ser doado aos Médicos Sem Fronteiras, para ajudar Boas, boas, crianças, boas. para ajudar Uhum. projetos, porque é uma forma que eu achei de contribuir, porque eu conheço bem essa realidade. Nós Uhum. viemos de um país de guerra civil, nós somos Uhum. parte de um continente que em algumas partes ainda existe guerra Sim, civil, e a gente sim. sabe bem o que é guerra civil. Então, eu vou dedicar 50% de toda a arrecadação numa doação para os projetos dos Médicos Sem Fronteiras. Então, quando você Belo, belo comprar meu livro, gesto, belo gesto. Belo gesto, João eu Canda, quero belo que você gesto. Tá? Fico, coloque.
Fico Tá muito, bom. muito feliz, né, por este gesto e por essa ação. Então, pessoal, vamos comprar esse livro aí do nosso caríssimo, ilustríssimo escritor João Canda. João Canda, nós estamos com várias janelas, ok, na nossa live, tá bom? Uhum. Então, temos aqui algumas perguntas. Uma delas eu vou ler aqui, né, pelo seu celular aqui da nossa live, porque nós estamos a janela que nós estamos aqui, algumas pessoas não conseguem perguntar por aqui, tá bom? Tá, Então, vou tentar também. isso, é que várias pessoas estão nos assistindo praticamente em várias janelas, né? Mas Ok. temos aqui uma pergunta aqui da Providence. A Providence é uma pesquisadora, né? Ela é senegalesa, né? Uma pessoa, assim, bem intelectual, atenta, né? No que diz respeito à literatura africana, acompanha de perto, e fez uma pergunta muito pertinente para nós, né? Mas pronto, Uhum. para o Kanda, né? Agora, que no caso Peraí. aqui A está pergunta é sendo da Prudente. entrevistado. Vamos lá ver, o que é Ó, que... o africano que não conhece a prudência tem que ser retirado o direito de ser africano. Pois bem, ela escreveu o seguinte, olha só, para a Prudência aqui, ó. Diz o seguinte: minha pergunta é: por que os livros escritos por vocês, jovens talentos, não chegam nas prateleiras das livrarias brasileiras? E como vocês, sendo escritores imigrantes, lidam com isso? Porque a gente sabe que, porque a gente sabe que essa ausência, primeiro, ela é resultado ainda Uhum, de uma, do preconceito estrutural que existe no Brasil, que uhum, acaba, que acaba, que acaba afetando também a própria projetos editoriais, até mesmo das próprias editoras, né, por um uhum, lado. Por outro lado, é que nós temos no Brasil, grande parte das editoras brasileiras, elas são editoras comerciais. Elas não têm um sentido de missão artística, de missão de conhecimento, de missão, não diria até de conhecimento, mas um sentido de, uh, sabe, do eu, do próximo. Você vê editoras que estão simplesmente focadas no lucro, o interesse como comercial, né? Comercial, no âmbito mais ao como comercial, né? Sim. comercial, comercial. Então, de alguma forma, ele sabe que o determinado autor africano não vai vender. Uhum, Então, para quem investir? Né? Então, nós temos ainda esse problema. Temos também um outro problema. Um livro, aqueles países que são os países de expressão de língua portuguesa, né? Os uhum, países da lusofonia, né? Esses países ainda têm encontrado uma determinada facilidade, pelo menos para a gente publicar. Agora, aqueles países que têm as obras em inglês, francês, é muito mais complicado porque requer tradução e o que torna uhum, a edição um pouco uhum, mais cara e por isso muitas editoras não estão dispostas a, a publicar. Outras simplesmente não estão interessadas porque é um autor africano e ele não tem nome no Brasil e não é conhecido e não vai ah, vender e portanto não vale a pena. Então são N fatores, até porque, mas também há um outro fator que é muito interessante. O que eu entendo é que muitas dessas obras também não estão no uhum, Brasil, porque não estão nas partilheiras e não ganham um grande destaque, porque uhum, há uma dificuldade no Brasil em, em, em assumir a sua identidade. Há uma uhum, dificuldade no Brasil que é aceitar que nós, que a cultura africana legou ao Brasil, né, contribuiu na construção da identidade cultural do Brasil. Então, as instituições elas não estão preocupadas com isso. Nós legamos muitos aspectos culturais na cultura brasileira. Então, quando o Brasil se reconhecer que a África teve um papel fundamental
na sua Uhum. construção, quer na Uhum. sua construção, na sua construção, na construção da sua história e tudo mais, Uhum. talvez vamos ter cada vez mais a valorização também das literaturas africanas do Brasil. Uhum. Mais verdade se diga, amigo Isidro, já há Uhum. algumas mudanças, já há Uhum. algum, algum crescimento, e a gente percebe isso quando a gente vai em feiras literárias. A Uhum. Literáfrica tem procurado, tem deixado de lado o interesse dessas livrarias, e nós mesmos Uhum. temos levado, através dos vários eventos literários, Uhum. essas obras. E é verdade que diga, há muita gente procurando por essas obras, há muita gente Uhum. cada vez mais com interesse de ler essas obras, mas o livro na prateleira é uma questão mesmo de estratégia comercial, não é até de estratégia comercial e de interesse também de Interesse. determinadas comerciais, né? Uhum. Porque a maior parte delas são, são distribuidoras de renome, Uhum. com grandes Sim. financiamentos, então fica Uhum. muito, muito difícil. Por isso, a nossa estratégia tem sido eventos culturais, tem sido uma Ok. forma muito importante também de acelerar essa promoção através de algumas plataformas Uhum. online, disponibilizar cada vez mais essas obras. Nós Uhum. mesmo na Literáfrica já temos um Uhum. site em que você vai lá e compra o livro, né? Uhum. Então, temos aprendido a andar, né, com as nossas próprias pernas, né? E tem funcionado. Uhum. Perfeito, muito bom. João Canda, estamos agora no final aí da nossa transmissão, né? Tivemos aqui a presença aqui na nossa janela, né? Obviamente eu ainda não vi, não tenho, na verdade, uma visão, né, da outra janela lá da página do coletivo, né? Obviamente você está também com uma outra janela ali, mas aqui na minha janela eu pude ver algumas pessoas que participaram, né? A Cida Calisto, inclusive, né, que fez aqui Hum, menção que o João Canda já esteve na escola dela, né, fazendo palestras. Isso foi na escola Fernando Gasparian, né? uhum. Também É minha casa. é, A Fernanda Gasparini é minha casa. essa casa, né? Tem aqui também a Providence, né? Ela saiu daqui, eu acho que ela está noutra janela, não sei aonde que ela está vendo a live aqui, né? A Lúcia, tivemos também a presença aqui do Carlos Francisco Mandume, né? E Hum, mais espectadores, obviamente, que estão ali em outras janelas. Agradecemos muito aí a vossa audiência, a vossa presença nessa live. E nós praticamente entendemos que precisamos, sim, precisamos de políticas públicas no que tange aquilo que o Kanda aqui está dizendo nesse aspecto de estrutura, de reconhecimento de identidade, não é? Então, isso é extremamente importante. Para que esses livros, esses autores que a Literáfrica promove, que tantos outros movimentos promovem, possam estar, né, em livrarias como a Nobel, como a Saraiva, né, essas grandes livrarias, porque é importante, né? E uma das coisas que, obviamente, tem que ser trabalhado, eu creio que esse caminho, que inclusive a Literáfrica já está fazendo. Gostaria que o João Canda pudesse terminar praticamente aqui o nosso diálogo, aqui a nossa conversa, dando dicas, como, por exemplo, como eu posso participar de clube de leitores de escritores africanos? Como é que eu faço? Que tipo de clube de leitores é esse? Né? Aonde é que eu me inscrevo para me poder participar? Acho que seria muito, muito, muito interessante falar um pouquinho sobre isso. Como é que eu faço, por exemplo, um pedido? Né? Porque, pelo que eu soube, por exemplo, esses escritores que estão em diversos lugares do Brasil, eles recebem, né, praticamente semanalmente, mensalmente, né, um kit de livro de autores africanos. E são esses autores que não lemos ainda aqui no Brasil. Porque aqueles que lemos, nós já sabemos, né? E que muitas das vezes a leitura desses que nós lemos é uma África vista no binóculo, né? E aquela hum, literatura africana que não lemos, né? É aquela literatura lá, aquela literatura mesmo do africano, né? Porque o formato, por exemplo, de um africano que mora na diáspora, a forma como ele escreve é muito diferente
daquele que não está na diáspora. É diferente, é diferente. Primeiro, Sim, na porque própria sofre linguagem. influências, né? Oi? Sofre influências, né? Não tem como, Isidro. Não, Sim, não tem como exatamente. você viver 20 anos na América e você não ser influenciado. Estás a perceber? Não tem como, é impossível de não acontecer. Sim, Então, sim, sim, pode continuar o seu vamos lá, cara. pensamento. Não, eu ia aqui, né, terminar mais ou menos com, por exemplo, os escritores africanos que são muito promovidos, assim, da indústria literária, não, literária não, das livrarias, né? Temos, por exemplo, a Chimamanda, né? Obviamente, nós sabemos que a Chimamanda, querendo ou não, praticamente é uma grande escritora, né? De nome internacional, mas que é uma escritora que vende, né? Por exemplo, se trazer uma Chimamanda aqui, todo mundo vai querer ver Chimamanda, porque existe, na verdade, né, um mercado que tem interesse na literatura, na forma como ela escreve. Mas, por exemplo, se for mais lá no fundo da Nigéria, né, porque obviamente a Chimamanda ela né, teve toda uma criação americana, né, podemos dizer assim. Uhum. Mas se nós formos lá no fundo da Nigéria, nós vamos poder encontrar uma literatura forte, né, que seria vendável, mas que as pessoas não têm interesse, porque né, é uma coisa assim meio que não é tão interessante assim. Então parece que precisa ter uma mistura, ocidente, alguma coisa, uma. Enfim, mas é mais ou menos isso. Canda, conclua aí Por isso é a que nossa conversa ali, tá por bom? isso a nossa preocupação, por isso a nossa preocupação, eu ainda olho, por isso a nossa preocupação, e é minha preocupação pessoal, não sei se é a sua, é que a gente tem que ter Uhum, muito cuidado, porque é aquilo que eu estava falando. A ideologia do colonizador, ela, da mesma forma que nós estamos a procurar estratégias de alguma forma para se desligar totalmente disso, a ideologia do uhum, colonizador também está a procurar, de alguma forma, se adaptar às nossas mudanças. Ela não uhum. quer ficar para trás. E por Sim. isso a gente olha que muitos problemas que nós ainda vivemos na África, Uhum, por exemplo, você percebe que ainda há um interesse do Ocidente em, de alguma forma, querer escravizar a África, ou até mesmo através de uma ideologia, através de uma filosofia, através de algumas questões. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao trabalhar essas questões, né? Porque senão sim. acabamos caindo num erro de continuar a promover e legitimizar a imagem do opressor, do colonizador. E tudo isso interessa a eles, porque a África hoje é um continente. Eu vivo dizendo, nós somos o continente da esperança do mundo. Não temos guerras, nós não temos lá terremotos, as nossas terras Uhum. são férteis, o coronavírus não está a sobreviver na África. Enfim, a gente tem muitas questões lá que de alguma forma vão impactar o mundo daqui a mais uns anos. E as pessoas estão a começar a olhar para a África com uma certa salvação. Se nós colocássemos a África à venda, você poderia ver o leilão quanta gente apareceria para comprar. Mas a África não Uhum. está à venda e nunca estará aí, porque nós, africanos, não vamos permitir que isso aconteça. É a Certo, nossa casa certo. a gente não vende. Então, Uhum. é lá onde estão os nossos ancestrais, nosso passado, a nossa história, por aí fora. Então, tem todo esse aspecto. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao trabalhar na literatura. Por isso, através do nosso clube de literatura, esse tem sido o nosso foco. Você Uhum. quer conhecer um pouco dessa literatura, você entra no nosso site, que é o Uhum. www.literafrica.com. Lá Uhum. você vai no clube, se inscreve, escolhe um plano. Você tem um Uhum. plano mensal, trimestral, semestral e Uhum. anual. O que significa que ao assinar qualquer um desses planos, mensalmente, nós mandamos para sua casa um kit surpresa com livros de autores africanos. E esse kit pode ir acompanhado de um, dois, três, quatro, cinco livros de autores africanos. Então, é muito interessante, vale a pena. A par disso, nós também temos uma livraria online, estamos a desenvolver uma livraria online, que você também pode ir para lá
comprar o seu livro e receber na sua casa. Detalhe, brevemente nós vamos ter um clube virtual. Se você não quiser receber o livro impresso, você vai entrar no nosso site, vai se cadastrar, vai escolher o livro que quer ler, vai ler no celular e depois vai sair numa boa. Se quiser continuar, você entra no site, lê e sai pagando uma cota mensal. Então, são vários trabalhos que a gente está a procurar idealizar, até porque a gente tem, Isidro, no interior, muitas pessoas que querem ter contato com essa literatura. Uhum. E é aquilo, você disse uma coisa, para finalizar, você disse uma coisa que é muito interessante. Eu acho que está na hora da Secretaria de Cultura, as prefeituras, terem editais específicos só para projetos culturais ligados ligadas à literatura africana, à música africana, ao teatro africano. Sabe, eu acho que isso vai ser muito interessante mesmo para nós, para os desafios que se colocam adiante, né? Então, seria muito bom termos editais específicos, só literatura africana, só cultura africana. Isso não tem. Muitas das vezes, nossos projetos se perdem Sim, claro. em Claro. vários editais, né? Que a concorrência é muito grande, mas seria bom ter esse trabalho, né? Focado. Valeu, João Canda. Está aí a dica, pessoal. Coloquei aí o link da Literáfrica. Participe, porque participando, você também estará trabalhando nessa desconstrução, ok? Então, vamos pensar aí nas próximas gerações para que seja uma geração menos ignorante, não é verdade? Eu acho que um dos piores vírus da humanidade é o vírus da ignorância, não é? Talvez não seja lá o Covid-19, mas o vírus da ignorância, esse é um dos maiores problemas da nossa sociedade contemporânea. Entretanto, mais uma vez, João Canda, muito obrigado aí pela live, tá bom? Vai ficar gravado aqui ainda no Facebook. Tá? Gratidão mesmo por ter aceitado ali, este convite tão prontamente, né? Porque a sua agenda, imagino que seja uma agenda muito concorrida, não é? Mais uma vez, obrigado, João Canda. Fique com Deus aí, abraço, Obrigado, muita luz. um abraço. Sucesso aí no seu trabalho, caríssimo. Tchau, tchau. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Um forte abraço.